Boa noite, pessoal, tudo bem? Os senhores já me conhecem, meu nome é Enio Del Neri. Bom, estamos aqui hoje fazendo um vídeo, aqueles moldes da gente, com mais simplicidade, o máximo de simplicidade que a gente conseguir, para explicar, para a gente se comunicar bem aí. Bom, pessoal, espero que o áudio esteja legal. Vamos usar esse microfone aqui para ver se fica um pouquinho melhor, porque toda vez que eu uso esse programa aqui, o pessoal acaba reclamando um ou outro aí que tá baixo. Não sei se é o computador do cara, se realmente fica muito baixo, não dá pra ouvir, então vamos lá. Bom, qual que é o assunto de hoje, cara? O assunto de hoje é a eleição da Câmara e do Senado que aconteceu ontem, dia 1º de fevereiro de 2021. Vamos lá. Primeira coisa aqui, primeiro cara aqui que a gente vai ter que conhecer, esse cara aqui. Esse cara aqui chama Rodrigo Pacheco. Ele é do DEM de Minas Gerais e é o novo presidente do Senado. O que tem a ver com a gente isso aí, Enio? Bom, não se esqueçam que nós aí estamos tentando várias coisas, várias mudanças legislativas, mudanças em relação ao nosso porte, mudança em relação a pautas de costumes, né? O pessoal que está aqui no canal, garanto que a maioria do pessoal aqui é conservador ou liberais, né? E tá aqui torcendo para que alguma coisa nesse país mude para melhor, né? Então, o segundo cara que a gente tem que conhecer é esse cara aqui, ó. Deputado Arthur Lira. Falaram pra caramba desse cara aí essa semana. Tá aí, o Arthur Lira, beleza? Bom, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte. Bom, nós tínhamos presidente do Senado Davi Alcolumbre, foi substituído pelo Rodrigo Pacheco, e temos o Arthur Lira no lugar do Rodrigo Maia. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para analisar, para ficar claro para os senhores aí, é Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Bom, no Senado, o Davi Alcolumbre era tido pelo Planalto, né, pelo presidente da República, como uma pessoa aliada, né, uma pessoa que, de alguma maneira, agradava ali ao presidente ter ele ali como presidente do Senado. Bom, ou seja, acho que havia uma boa interlocução com ele, é o que eu posso supor, né? Já com relação ao Rodrigo Maia, a gente sabe hoje, cada vez mais ficou claro isso, né, durante o tempo que ele passou ali como presidente da Câmara, é, por exemplo, que ele não era um cara aliado, né? A gente já tinha percebido, mas que ele era uma pessoa que se antagonizava politicamente com o presidente foi ficando claro pouco a pouco, né? É, por exemplo, a gente viu lá que ele brigou com o Paulo Guedes, né? Eles tiveram alguns embates públicos. Bom, nós também vimos que ele segurou as pautas de costumes, né? Ele não deixou as pautas de costumes andarem, né? Isso pode ser por um lado bom, por um lado ruim, mas nós não vamos falar disso agora. Bom, também segurou todas as pautas do governo. A gente sabe que a culpa não é só dele, né? A gente sabe que o governo também demorou para mandar as reformas e tal. A culpa, não estou colocando a culpa aqui só no Rodrigo Maia, não. Mas a gente sabe também que havia uma intenção de segurar, de dificultar. Tá? Bom, ele dava entrevistas falando mal, né? Do governo do Brasil, até fora do Brasil ele fez isso, né? Falando mal do próprio Brasil. Foi, pelo que a gente viu, aproveitou a, a pandemia para, de uma maneira, usando, né,
fechamento de algumas comissões, etc., para comandar tudo aquilo com mão de ferro, né? Não foi nada democrático, impôs a pauta que ele quis e personificou a Câmara em si mesmo, né? Bom, isso tudo que eu estou te falando da personificação, esse lado de fazer valer a sua vontade na Câmara, ficou muito claro no discurso do Arthur Lira ontem. Para quem assistiu, vocês podem ver que ele fala disso abertamente, tá? Bom, tudo isso que a gente conversou até agora sobre o Rodrigo Maia, importa no quê? Importa que a gente vai ter que comparar uma coisa com a outra, né? Então nós estamos falando aqui de qual era o perfil em termos de da governabilidade do Rodrigo. Ele era um cara que estava lá para atrapalhar. Nós vimos agora os movimentos dele em relação no finalzinho aí do mandato dele lá como presidente da Câmara, movimentos de aproximação, né, com Dória, com a oposição mesmo, né, com apoio do PT e outros partidos aí, tá? Na candidatura do Baleia Rossi, que representava ele. Bom, e aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a eleição de ontem foi um atropelo. O pessoal do Arthur Lira atropelou o Baleia Rossi. Ou seja, eu acho que o Baleia Rossi ali representava mais do que o Baleia Rossi, mas o próprio apoio, né, do Rodrigo Maia. Então a gente tem aqui acho que foi uma resposta da Câmara ao Rodrigo Maia e foi realmente um grito ensurdecedor a favor do Arthur Lira. Bom, sobre o Arthur Lira, a gente sabe que ele é do Centrão. Dizem, né, aquele centrão fisiologista, tal, que quer trocar apoio político por políticas né, de cargos, de etc. Enfim. Bom, o lado bom de o cara ser fisiologista, se ele aquele né, do lado centrão, é que não tem ideologia, né? O negócio esse é o lado bom, não ter ideologia e a gente poder estar de repente falando com um cara que o que ele combinar ele vai entregar, né? Então, faz parte do jogo a busca por cargos, por poder dentro do governo? Sim, faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é ser feito isso de maneira a dar vaza para corrupção ou comprando, né, consciência dos parlamentares, que foi o caso do Mensalão. Você negociar nacos do governo para determinados projetos, desde que eles sejam projetos republicanos, isso é normal de qualquer democracia, tá ok? Então, agora nós vamos ter que ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Hoje já tivemos a notícia de que não vai haver uma reforma ministerial para dar cargos para o Centrão. Foi a informação que nós tivemos hoje. Então, estamos aí. Bom, o Arthur Lira tem fama de entregar o que promete. Então, a gente sabe que político, né? Na política não tem santo, não tem freira, o pessoal fala. E o que político fala é difícil de você escrever. A gente pode ver aí pelas promessas e pelas coisas que esse monte de demagogo vem falando e, né, se dizendo na atitude por todo o Brasil aí. Em especial, a gente pode ver aqui em São Paulo os absurdos que estão acontecendo. Enfim. Mas vamos lá. Se política é assim, e o que político fala não se escreve, porque eles não têm nenhum pudor de mudar, como a gente viu, tantas e tantas pessoas se colarem no presidente e depois, né, de terem usado essa aproximação com o presidente para se eleger, simplesmente viraram inimigos, né? A gente pode entender que o cara
não concorde com tudo, ninguém pode concordar com tudo, mas o cara virar inimigo do dia pra noite, assim, virar um antagonista da pessoa é complicado, né? Bom, mas ele tem fama de entregar o que promete. Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que quando um cara tem fama de entregar o que promete, a gente pode analisar o que ele prometeu e o que ele disse ontem no discurso dele. E o que ele disse ontem foi que não iria haver mais personalismo na presidência da Câmara. Ele falou isso simbolicamente em pé, ao lado da cadeira, dando uma cutucada, lógico, no Rodrigo Maia, como também prometendo isso para os seus pares, né? De que ele seria plural, que ele ia ouvir os outros parlamentares, que ele ia, através da votação que ele conversaria com o centro, com a esquerda, com a direita. Falou isso, foi muito. Fez uma comparação lá com a arquitetura até do prédio e tudo mais. Mas ele disse que iria ouvir e que deixaria as decisões, né, para os parlamentares em votação. Ou seja, ele rivalizou, né, com o Rodrigo Maia pra caramba e disse: aqui agora vai ser diferente. Ao que parece, ele teve também aí uma promessa de reunir uma vez por semana os líderes, né, dos partidos para que eles votem e entrem no acordo aí para as pautas que vão ser colocadas, o que é completamente diferente do que vinha sendo feito pelo Rodrigo Maia. Então, nesse ponto, foi isso que ele prometeu. O que você acha? Bom, eu acho que ele vai entregar o que ele prometeu. Entende? É isso que eu acho. Então, o que a gente pode esperar dele de primeiro, assim, agora, é isso. Nós vamos ter mais chances de vermos as pautas que a gente gostaria de ver sendo apreciadas pela Câmara, realmente apreciadas. Ok? Então, a gente sabe, e isso é importante vocês prestarem atenção agora, que é o seguinte: o seu deputado e os deputados, eles escutam a voz que vem do seu eleitorado. Eles fazem muitas vezes a política para eles mesmos, sim, mas a pressão da opinião pública muda e faz diferença. Então agora a gente pode começar a fazer pressão nos nossos deputados, nos caras que nós votamos para nos representar. Então, se houver de verdade um clamor público, né, um grito da sociedade aí pelas coisas, a chance agora da gente ver isso ser apreciado pela Câmara, cresceu bastante. Isto é bom. O pessoal aqui sabe que eu sempre acabo inconscientemente, às vezes, mas vendo o lado bom das coisas, então tá. Então vamos lá. Esse é o lado bom, beleza? O lado ruim, cara, lógico, né? A gente sempre fica preocupado quando a gente vê um cara que tem denúncia de corrupção, que já foi condenado por corrupção, já foi condenado por isso ou aquilo. A gente tem sempre muita preocupação. Quando o pessoal fala de centrão fisiologista, a gente também tem sempre muita preocupação. Então vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho também na promessa e se a promessa vai ser cumprida, né? Cara, agora, no Senado. Bom, no Senado, cara, esse Rodrigo Pacheco, a gente tem pouca informação do cara. Bom, o que a gente sabe do Rodrigo Pacheco? Muito pouco, que é do DEM de Minas Gerais. Ele é um cara, eu particularmente, não tenho muitas informações, procurei algumas informações para tentar descobrir quais são as posições dele sobre certas coisas, e foi muito difícil, é um cara que tem pouca coisa aí. Mas vai estar na mão dele, né? O PL 3723, vocês sabem, já foi aprovado na Câmara, está no Senado. Então, para mim, é uma incógnita o que esse cara pode representar. Mas o que representa os dois, né? O Rodrigo Pacheco
e o Arthur Lira para termos governamentais é bom. É uma vitória do governo quando o governo vinha apanhando, né? É uma vitória do Bolsonaro quando parecia que teria um movimento até de impeachment ou um movimento para desgastar o presidente da República. Então, isso aqui mostra força, óbvio que mostra. Os dois candidatos que ele apoiou foram vencedores. O Arthur Lira, de maneira acachapante. Então foi uma demonstração sim de força. É uma demonstração de que os parlamentares sentem o apoio popular que o presidente tem, tá? Sentem a resiliência que o presidente tem, apesar de estar apanhando pra caramba, às vezes muitas e muitas vezes injustamente, às vezes fala coisa que não devia falar? Sim, fala coisa que não devia falar. Às vezes podia evitar? Pô, que não ganha nada, só perde, com certeza. Mas, na grande maioria das vezes, apanha de graça. E o povão tá vendo. E o povo tá do lado do presidente, mesmo após tanta pancadaria? Sim, com certeza. E isso é sentido pelo Congresso. E aqui se refletiu. Foi um banho de água fria, com certeza, na oposição que vinha querendo crescer um movimento anti-Bolsonaro. Foi uma vitória política do presidente grande, uma vitória contra o impeachment grande também. Mas a gente tem que ver que não há ideologia aqui, tá? Nos dois casos, não há ideologia, ok? Não são pró-governo nem nada disso. Então isso tudo aqui pode mudar, a gente pode ter problemas mais para frente. Nós vamos ter que ver como vai, né, se desenrolar esse relacionamento aí entre os poderes. Bom, a ótima notícia, né, para nós foi hoje o líder do governo, o deputado, eu me esqueci agora o nome dele, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, acho que é Rodrigo, que mesmo? Líder do governo na Câmara. Ele hoje, num jornal no jornal da Ricardo Barros, isso, Ricardo Barros. Hoje no jornal da Rede TV, aquele do Lacome, não lembro o nome agora do jornal, Opinião em Foco, acho que é alguma coisa assim. Ele disse o seguinte, que hoje o governo tem 380 votos na Câmara de Deputados. Meu, é voto pra caramba. O Brasil tá precisando focar em alguns assuntos. Dentre eles as reformas. Nós estamos aí no meio da pandemia, déficit galopante. Nós vamos ter que fazer um monte de coisa aí. Isso é muito bom a gente ter isso na Câmara. No Senado, assim que a gente for acompanhando aí, nós vamos aqui no canal, vamos agora começar de novo, né, a trabalhar mais aqui no canal, fazer mais vídeo para vocês. Então eu peço para vocês se inscreverem, clicarem no sininho, compartilhar, comentar para dar visibilidade para o canal, para que a gente consiga também estar animado para ir atrás disso daí, de correr atrás. E tudo que a gente souber sobre o assunto, vamos tentar medir a temperatura no Congresso para mudanças de revogação do Estatuto do Desarmamento, de pautas conservadoras, né, de proteção à vida do feto, de proteção às liberdades religiosas, às liberdades individuais, né? Porque aqui nós não estamos só defendendo arma, não, a gente está defendendo as liberdades. Então, nós vamos acompanhar. E, como eu disse, né, Rodrigo Pacheco é uma incógnita. O Senado, a gente sabe que, em maioria, é desarmamentista. Rodrigo Pacheco, se ele é um cara contra ou a favor, contra a favor ou neutro, isso faz bastante diferença. E a gente precisa ir tentando e ir chegando a essas conclusões, porque o senador, o político, ele pode ser contra, absolutamente contra ou absolutamente a favor. E o absolutamente contra e o absolutamente a favor não são nosso foco. O nosso foco
são os que não têm opinião formada. Ou os que, apesar de ter opinião, a opinião dele não está cristalizada. A gente pode mudar. Então, são esses caras agora no Senado que a gente tem que entender quem são, né? Melhor e a posição do novo presidente para que a gente consiga tentar entender o que pode acontecer com o PL 3723, com qualquer tentativa de mudança, revogação do Estatuto de Desarmamento e principalmente, né, se a edição de decretos pelo presidente da República que favoreçam o nosso acesso às nossas liberdades, inclusive a de ter armas e portar arma de fogo, se elas sofrerão ingerências do Senado, né? Na Câmara, como eu disse, a gente parece estar tranquilo com os 380 votos pró-governo. E precisamos agora medir no Senado. Gente, nosso PL 3723 está lá. Para quem não sabe, PL 3723 dá o porte de arma para o atirador esportivo com mais de 5 anos de CR. Tem uma anistia para armas que estão que têm origem lícita, mas estão com a documentação irregular. Tem algumas coisas ruins, como penas muito altas para crimes, esse pedágio de 5 anos a gente acha alto, tudo isso a gente vai ter que lutar. Mas é um avanço, é um baita avanço num país que há pouco tempo atrás falar de armas e de porte era um palavrão e era uma afronta. Hoje a gente está tratando de um PL que fala disso, já passou na Câmara, então eu não concordo com quem acha que é ruim, eu acho que isso é um avanço, e isso precisa votar no Senado. Como é que vai ser no Senado? Nós já sabemos que a maioria do Senado é desarmamentista, tá? Então nós precisamos entender e ter o momento correto de fazer isso. Gente, o Senado ele é menos suscetível, ele é menos sensível ao clamor popular. E eu vou explicar por quê. Porque o cara fica lá 8 anos. Entendeu? Daqui 8 anos, o que ele pensa daqui 8 anos ninguém lembra o que eu votei. Ninguém lembra o que eu fiz. Você entendeu? É muito longe 8 anos para ele perder o cargo dele. Eles ficam lá muito tempo. Então a tendência é ser menos sensível aos clamores da sociedade, tá? Mas a gente pode tentar fazer algum tipo de pressão, sim, de uma maneira inteligente e educada, hein? Porque a gente sabe que tem uns malucos aí que manda mensagem para deputado, manda mensagem para senador e só atrapalha, porque manda ameaçando, né? Manda falando um monte de groselha e isso não ajuda em nada, isso só atrapalha. Então o que a gente tem que fazer é mostrar que nós temos votos, nós estamos de olho e que nós vamos cobrar na urna o posicionamento desses caras. Entenderam? Então, é basicamente isso. Espero que tenha sido legal aí o vídeo, que vocês gostem. Por favor, critiquem se não gostaram, elogiem se gostaram aí nos comentários. Comenta, compartilha, dá like e dá aquela força pra gente aí no canal, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí.